E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Um feliz 2026 para vocês, né? Vamos lá, raio-x dele, do Corinthians, né? Corinthians que é um time que eu vou falar, viu? Cara, o Corinthians é um time impressionante. Mesmo com todos os seus problemas, o Corinthians ainda consegue fazer o impensável, o inimaginável, né? Mas vamos lá, né? Temporada 2025 do Corinthians, o Corinthians que termina na temporada 2025 com uma dívida de chegando na casa dos 2 bilhões, né, acima aí dos 2 bilhões, com 2 transfer ban, e com um elenco muito caro, elenco extremamente caro. Então vamos lá, foi campeão paulista, né, em cima do Palmeiras, ninguém acreditou, muita gente achava que o Palmeiras ia atropelar o Corinthians, né, e ganhar ali, ia ser a hegemonia do Palmeiras que vinha ganhando, mas o Corinthians quebrou essa hegemonia, foi campeão paulista aí depois de um longo tempo. Na Copa do Brasil foi campeão também. Cara, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, cara. Como é que pode, né? Mas foi campeão em cima do Vasco, né, por 2-1 no agregado. Primeiro jogo 0-0, segundo aqui na Neoquímica, segundo jogo no Maracanã, 2-1 para o Corinthians. Tá? E na Série A, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians já foi ruim. Terminou fora do G4 e terminou ali. Foi muito mal na competição. Terminou quase ali fora da zona de classificação para a Sul-Americana, né? A sorte é que o Corinthians foi campeão brasileiro. Campeão da Copa do Brasil, desculpa, mas o Corinthians terminou aí na 12ª posição, se eu não me engano. Tá? Então, um time muito mal. Foi muito mal o Corinthians terminou em 13º lugar, 47 pontos, 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Um total de 42 gols marcados, 47 gols sofridos, aí um saldo de gol de -5. Né? Então foi muito mal o Corinthians no Brasileirão. Como ganhou a Copa do Brasil, se classificou para Libertadores, né? Então vamos lá, né? As principais contratações, né, de 2025, o goleiro Hugo Souza, né, comprado do Flamengo, Kaká, zagueiro, contratado do Tokushima Vortis do Japão, Fabrício Angileri, lateral livre, contratado pelo Corinthians, e o Vitinho, contratado também, estava livre até dezembro de 2026. Por empréstimo veio o Maicon emprestar pelo Shakhtar e o Thales Magno com empréstimo renovado pelo New York City. Tá? Os principais destaques, né, ele foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, e para mim o principal destaque desse time do Corinthians foi o Memphis Depay. Tá? Também é outra contratação aí, ele veio no final, outra contratação boa do Corinthians, só que é um jogador muito caro. Só que não só de boas coisas vive o Corinthians, né? O Corinthians aí que teve um ano muito complicado, muito conturbado, tendo até um impeachment do seu presidente, Augusto Melo, né? Então tudo começou no Corinthians quando a VaidBet, o Corinthians anunciou a VaidBet como seu patrocinador, porém algumas discrepâncias no contrato, algumas informações não batiam, foi alvo de investigação e descobriu que a VaidBet, na verdade, era uma empresa
essa empresa, né, que intermediou, é uma empresa fantasma, deu até um rolo, foi até o endereço, a casa de uma mulher que, coitada, a mulher nem estava sabendo o que estava acontecendo. A torcida, né, a Gaviões da Fiel, inicialmente defendeu o presidente Augusto Melo, né, ali bancou a permanência do mesmo, porém, conforme foram tendo outras investigações, foram apurando, descobrindo outras coisas, aí a própria torcida, né, a própria Gaviões, foi lá e pediu impeachment do presidente, que foi impeachmentado, né, está sendo aí investigado pelo Ministério Público, né, pela Polícia Civil. Além desses, né, de todos esses problemas, apareceram, né, os desvios de materiais esportivos do Corinthians, né, então materiais esportivos que seriam utilizados ali em jogos estavam sendo desviados pelo chefe da tesouraria, né, o responsável também foi afastado. Até teve o jogo contra o Fluminense que não tinha camiseta para todo mundo. O Corinthians teve que ir lá, teve que um responsável, um dirigente do Corinthians, conversar com os dirigentes do Fluminense para trocar a cor, para ver se o Fluminense aceitava jogar com outro uniforme, para o Corinthians jogar com outro uniforme, porque não tinha uniforme para jogar. Né? Então a situação do Corinthians foi aí de mal a pior. Nesse meio tempo, né, o Corinthians trouxe o Fabinho Soldado, que foi campeão pelo Internacional. Assim, com sinceridade, não deu para entender o porquê que o Corinthians trouxe o Fabinho Soldado. Não é um jogador que tem ali vínculo com o clube, não tem ali uma experiência em mercado, não que tenha feito grandes coisas, mas também não piorou a situação. Tá? Tanto que agora, final de ano, né, o Fabinho Soldado saiu, o Corinthians dispensou o Fabinho Soldado, e trouxe o ex-presidente e ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, né, que para mim foi uma contratação excelente para o Corinthians, só que tem 2 pontos. Olhando pelo clube, foi uma contratação excelente, desde que o clube dê a liberdade para ele trabalhar. Marcelo Paz, para quem não sabe, foi o presidente do Fortaleza que trouxe o Fortaleza ao patamar que ele chegou, ali junto com o Rogério Ceni. Então foi o cara que reestruturou todo o Fortaleza, desde as categorias de base, CT, departamento médico, treinamento, ali em conjunto com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também ajudou muito essa reestruturação do Fortaleza. Fortaleza virou SAF, ele se tornou um dos CEOs do Fortaleza. Esse ano Fortaleza não foi tão bem, né, caiu para a segunda divisão, né, não conseguiu aí repetir o sucesso dos anos anteriores, e aí o Marcelo Paz decidiu sair do Fortaleza, né, deixar o time vir uma outra pessoa com mais capacidade, e foi ajudar o Corinthians nesse ponto, né. Então uma das frases que o Marcelo Paz disse é que se o clube tem uma grande torcida, ele consegue recuperar, consegue quitar suas dívidas, né? Então, e um exemplo é o que ele fez no Fortaleza, né? Então, Fortaleza, mesmo não tendo, o Fortaleza tendo uma torcida do mesmo tamanho que a torcida do Corinthians, tem uma torcida grande lá no Nordeste, mas comparado a nível nacional com o Corinthians, a diferença é muito grande. Então acredito aí que o Marcelo Paz consiga fazer um trabalho muito grande. A visão do clube é muito boa. Pela visão do Marcelo Paz, até eu vou repetir a frase que o Flávio Prado falou no programa da Jovem Pan, né, que agora ele vai ter que trocar o nome dele para Marcelo Sem Paz, porque de fato a situação do Corinthians é muito complicada. Tá? É uma situação que não é fácil, as dívidas são enormes, são exuberantes, então ele vai ter muito trabalho, porque tem a dívida do estádio, tem dívida com jogador, ex-técnico, né? Então são muitas dívidas. O time está com transfer ban ativo, utilizou a premiação da Copa do Brasil para negociar as dívidas do transfer ban, para sair do transfer ban. Então o Corinthians aí vai ter que correr, e o Marcelo Paz, pois entende que o Marcelo Paz é o cara para ajudar ele a sair dessa situação. Tá? Os destaques, né? Então o Corinthians aí, o Thales Magno provavelmente não permanece no clube, tá? Vai sair, por mais que achem que vai renovar, mas eu não acredito que ele renove o empréstimo com o Corinthians.
Ángel Romero vai sair do Corinthians já, falou que não vai continuar no Corinthians, né? O Ángel Romero que está muitas temporadas aí no Corinthians, mas também já informou o clube que não vai permanecer. Memphis Depay é uma incógnita, né? Não sabe se ele vai continuar, os valores dele são muito altos para o clube manter. Além dos valores que o clube mantém, tem a questão da moradia, que é o clube que mantém, que não é barato. Tá? Então a temporada 2026 para o Corinthians é cheia de incertezas, ainda mais com o fair play financeiro iniciando nessa temporada. Tá? Fair play financeiro que nesse primeiro momento não vai aplicar nenhuma punição aos clubes, porém vai aplicar auditorias e vai ali acompanhar os clubes que estão devendo para que esses consigam ali trazer planos de pagamento. Então o fair play financeiro ele não vai obrigar os clubes a quitarem suas dívidas de imediato, mas quer que os clubes apresentem planos de pagamentos que sejam ali planos enraizados, né, planos inteligentes, que não vai atrapalhar o clube a pagar as suas contas, né, a manter suas contas em dia, mas que também vai pagar essas contas retroativas. Por isso, o Marcelo Paz é uma peça muito importante para o Corinthians, para fazer esse planejamento de pagamento, para evitar punições futuras, tá? Então, nesse primeiro momento, o fair play financeiro não vai aplicar punições aos clubes, porém vai aplicar auditorias e quer planos de pagamento desses clubes, tá? Então aí o Corinthians correndo aí contra o tempo para sair do seu transfer ban e para fazer um plano de pagamento para o fair play, para não para evitar qualquer punição futura, tá? Então o Corinthians aí provavelmente vai perder muitos jogadores, precisa renovar o seu elenco, tá com um elenco muito velho, muito desgastado. Um grande exemplo é o Romero, que está há muito tempo no clube, não estava sendo tão utilizado, né, apesar de ter sido um jogador muito importante em temporadas passadas, perdeu muito espaço, sofreu com algumas lesões e agora vai sair do clube para buscar minutagem em campo. Tá? Como eu disse, né, é complicada a situação dos clubes para essa temporada por conta da logística que vai ser esse começo de ano. Tá? Agora, dia 10 já começa os estaduais, dia 28, final de mês, já começa o Campeonato Brasileiro. Além desses dois campeonatos que vão começar, nós temos aí depois a Copa do Brasil e, no caso do Corinthians, a Libertadores, que vão ali estar junto. Então, a logística disso vai ser muito complicada. Então você vai ter logística de sair de São Paulo, ir para o norte ou ir para o sul, do sul ir para Argentina, ir para um país da América, sai do país da América, vai para outro estado, não vem para São Paulo, daí desse estado vem para São Paulo, ou sai desse estado, vai para outro país da América. Então essa logística vai complicar e muito a vida dos clubes para essa temporada. Lembrando que no meio do ano tem a Copa do Mundo, então vai parar os torneios, então os times aí vão ter 2 meses de descanso para recuperar seus jogadores, e como é meio de ano, vai ter a janela de transferência do meio do ano. Nessa janela de transferência provavelmente teremos algumas mudanças, tá? Outra mudança, o Corinthians, que começou a temporada 2025 com o Ramon Dias que tirou o Corinthians do rebaixamento na temporada 2024, conseguiu aquela guinada muito grande com o Memphis Depay, com os jogadores que vieram. O Ramon Dias foi o cara que ganhou o Campeonato Paulista, foi eliminado da pré-Libertadores, foi eliminado dos torneios internacionais e aí foi demitido, e para o lugar dele trouxe o Dorival Júnior, que saiu da seleção brasileira, foi demitido da seleção brasileira. Então, o Itá até hoje foi campeão e o Dorival Júnior, né, que é o especialista em Copa do Brasil, foi campeão da Copa do Brasil junto com o Corinthians. Tá? Então, o Corinthians pretende manter o Dorival Júnior, não pretende demitir o técnico. E vamos ver como que vai ser essa temporada 2026 para o Corinthians,
que corre contra o tempo aí, tem limitações, tem dificuldades, mas mesmo com tudo isso, é um time que está ali sempre brigando, sempre incomodando os seus principais rivais. Beleza, gente? Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, X, enfim, em todas as plataformas. Vamos ajudar o canal a crescer aí e, né, a gente vai passando mais informações conforme forem sendo apresentadas aí no decorrer das semanas, e assim que começar o Campeonato Paulista nós vamos acompanhar aqui também, beleza? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui, até a próxima e fui!